Oi, Maravigold, tudo bom com vocês? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clica aqui no sininho para receber as nossas notificações, curte, compartilha e comenta bastante aí no vídeo e bora pro vídeo. Bom, gente, divórcio, né? O tema hoje é falar sobre esse assunto que é bem polêmico, principalmente com a pessoa cristã, né? Eu vejo que é muito fácil falar de divórcio lá fora. É muito fácil. Eu acho que é o assunto da boca do momento das pessoas, é algo corriqueiro, mas para alguém que decidiu viver na presença de Deus, não é algo muito fácil de se falar, vamos dizer assim, muito menos de se viver. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia sobre o divórcio, muito pelo contrário, né? Eu estou falando sobre as coisas vistas do meu ponto de vista enquanto mulher cristã e divorciada. Então eu posso falar a respeito das minhas vivências, das minhas experiências, né, e passar um pouco para vocês do como eu me sinto e do que eu vejo aí de amigas ou pessoas conhecidas que também estão nessa situação, entendeu? Mas é só, né? No mais aí as opiniões podem ser diferentes, enfim, né? Cada um tem o direito de ter a sua opinião e eu só vou expressar a minha, ok? Então vamos começar do início. Eu vou contar para vocês como foi que eu cheguei, né, ao divórcio. Eu fui casada, na verdade, eu namorei por algum tempo, me amaziei com o pai da minha filha por quase 10 anos. E daí, quando eu conheci Jesus, né, entrei na presença de Deus, nós decidimos em comum acordo deixar tudo certinho, né, regularizar a situação, enfim, para poder participar das coisas da igreja, enfim, né, da forma que a gente estava, a gente entendia, a igreja entendia também que a gente não podia ter uma participação tão ativa nas coisas como a gente queria, então nós decidimos nos casar no papel e no religioso com a bênção de Deus. O nosso casamento durou exatamente 3 anos. Nós nos casamos, né? Então foi 1 ano de namoro, 10 anos juntos, né? Amaziados, e mais 3 anos de casamento. É quase 15 anos de vivência. E por que acabou? Tem N motivos, mas o motivo principal é sempre o mesmo, que a gente já sabe, que é traição, enfim. Não foi algo fácil de se lidar. Não foi algo que eu quis viver, mas vivemos, né? Infelizmente, vivemos. Tivemos que passar por isso. E eu acho impressionante que nessa hora tem um monte de gente com um monte de opinião formada sobre o fato de você estar... Eu já era batizada, já estava na presença, o meu ex-marido também batizado, já na presença, e de repente um divórcio, e as pessoas caíram matando, mas matando em cima de mim. Foi algo assim que ficou muito claro para mim. Eu tinha sido atraída, eu tinha sido enganada na história, né? É óbvio que não existe uma vítima só, não existe um coitadinho da história, não. Para você chegar num divórcio, todo mundo tá errado. Começar aí tá tudo errado, né? Porque senão não teria acabado. Mas ficou muito claro para mim a diferença que foi feita com relação ao fato de eu ser mulher e ele ser homem, né? Ele foi abraçado pela igreja na época que a gente estava, o grupo que a gente pertencia na época, né? Ele foi abraçado e eu fui totalmente excluída. Completamente excluída, como se eu fosse a escória. Então isso fica muito claro o quanto é difícil para as mulheres também
essa questão dentro da igreja, o patriarcado é muito alto, né? Em todo lugar que a gente vê, mas ali, com relação a isso, foi absurdamente injusto. Foi cruel, gente, foi cruel de ver. Não dá nem para explicar. É só você estando na pele para você saber o que é você viver isso dentro da igreja. É terrível. Eu me lembro que na época eu era liderança de reuniões, né, com jovens, com mulheres, enfim. Eu cuidava desses grupos de pessoas e tudo isso foi me tomado, foi tirado das minhas mãos como se eu tivesse suja. É ridículo de pensar nisso. Não dá para entender. Até hoje, já se passaram muitos anos e até hoje eu não consigo entender o porquê que isso aconteceu. E explicar para essas pessoas as quais eu liderava o porquê que eu não poderia estar mais à frente deles, o porquê eu não poderia mais falar da palavra de Deus, que era algo que eu amava fazer, amo, vocês estão vendo, eu gosto demais de estar na presença e de falar. Eu sempre fui um membro muito ativo na igreja, eu gosto de participar das coisas, eu gosto de colocar a mão na massa, sabe? Eu gosto de fazer as coisas. Seja ministrar a lavar um banheiro, não interessa. Eu gosto de estar envolvida, de fazer parte das coisas do reino e de ser um membro ativo na igreja. Isso me faz bem. Além de você se sentir útil, é muito bom você estar envolvido nas coisas de Deus. Isso é muito bom e eu gosto muito de fazer parte das coisas. Quando isso foi me tirado, quando a possibilidade de poder servir da forma que eu servia foi me arrancada, foi algo assim que me deixou com marcas bem profundas. Foi algo que só falando agora a gente vê o quanto ainda é difícil, sabe? É muito complicado você... Uma pessoa um levita, um servo da casa de Deus, ele nasceu para isso. E quando isso é tirado dele por algum motivo, você fica sem chão e você fica sem entender. E por muito tempo eu comecei a acreditar que eu não era nada, que eu não merecia nada e que o que viesse estava bom. Por conta dessa situação. Me causou um trauma assim que eu nem sabia que tinha. É impressionante o quanto as pessoas evitam, né? Quando as pessoas querem falar sobre o divórcio, querem falar sobre as pessoas divorciadas, é sempre de uma forma atacando, é uma forma pejorativa, é uma forma de tipo, por que você fez isso? Você deveria ter permanecido. Mas você orou pouco, você não teve fé. Gente, é tão absurdo você julgar alguém, você julgar uma situação, um relacionamento ao qual você não pertence. Eu levantava todos os dias às 5 da manhã e saía a pé da minha casa e ia até a igreja, que na época tinha oração às 6 da manhã. E todos os dias, por 2 anos, eu orei às 6 da manhã pelo meu casamento, para pessoas virem e falar assim, mas você deveria ter tido mais fé. Acho que está na hora de cada um pegar a sua opinião e guardar para si, principalmente se você não passou por isso, principalmente se você não carrega um fardo desse, porque ser uma mulher divorciada já é difícil, ser uma mulher cristã divorciada com uma filha é mais difícil ainda, porque um lugar que deveria ser feito para te acolher acaba te repelindo e você passa a ser a escória dentro do lugar que você deveria ser amado. E esse foi um dos motivos da minha migração de tempo, de igreja, né? E assim, perceber que isso não tem a ver com aquele templo específico foi o que me deixou mais chocado. Porque, como eu já disse, eu sou membro
ativo na igreja, eu gosto de participar das coisas, eu gosto de estar fazendo as coisas. E quando eu mudei de templo, eu comecei a participar dos ensaios para participar do louvor. E daí eu comecei a participar. E logo no início, quando eu comecei a participar do Ministério de Louvor, alguém, que até hoje eu não sei quem, chegou até o meu pastor e disse que como ele podia permitir que uma mulher divorciada estivesse no altar cantando. Como que podia ser isso? Então, e ele teve que dar uma volta para eu conseguir permanecer ali. E já foi uma vitória, acredite que já foi uma vitória. Mas é impressionante como as pessoas são, né? Preconceituosas, porque qual o problema? Por que a minha adoração não chegaria até o Senhor? Isso é uma coisa que eu gostaria que alguém me explicasse, se houvesse alguma explicação. Mas enfim, eu faço muita coisa, eu gosto de estar, eu sou diaconisa da minha igreja, do templo onde eu tô lá, participo do Ministério de Crianças, dando aula, o Ministério de Louvor, tenho participação muito ativa nesse Ministério de Visitas, que é um ministério que chama Deixa Pra Elas, que também tem um canal aqui no YouTube desse ministério, que é voltado para as mulheres. Então assim, mas eu trabalho, e todo o trabalho que eu faço é sempre secundário. Nunca na vida vai acontecer de eu estar à frente de alguma coisa desse tipo, por conta desse tipo de preconceito. E eu não estou dizendo dos meus pastores, também não estou defendê-los, mas não estou condenando. Porque assim, pensa, você está à frente e um monte de gente revoltada da igreja falando que não, isso não é possível, isso não podia estar acontecendo. Né? As pessoas não aceitam, as pessoas simplesmente não aceitam que você tenha um cargo de liderança, por exemplo, na igreja, se você tiver numa condição de mulher divorciada. E eu digo mulher divorciada pelo seguinte, os homens têm privilégios, isso é um fato, entendeu? Mesmo eu participo de grupos de pessoas divorciadas e eu sei que os homens sofrem preconceito, eu sei que isso acontece, mas não dá para comparar. Tanto isso é fato que eu conheço homens com cargo de liderança sendo divorciados dentro da igreja, e isso não acontece com as mulheres. O que eu vejo é que assim, que nem no meu caso, né? Como eu disse, estou falando das minhas experiências. Na minha igreja existem poucas mulheres divorciadas, né? Comigo eu acho que deve ter umas 3. E assim, você vê que você não se enquadra em nada, você não se encaixa, entendeu? É porque eu sou muito casca grossa, eu sou muito cabeçuda e eu vou pra cima, entendeu? Eu quero fazer as coisas e eu vou pra cima. E é isso, porque é o Senhor que me capacita. Ele nunca me condenou. Por que o homem vai? A prova que Deus não me condena pelo fato de eu ser uma mulher divorciada, mesmo Ele sabendo de todos os meus motivos que Ele é o único que poderia me condenar e Jesus não me condena, é aquela passagem que eu já ministrei, já falei até aqui, sobre a mulher samaritana no poço. Aquela mulher, ela tinha tido 5 maridos e ela estava com um que não era dela. E ainda assim, Jesus se revelou a ela, curou os traumas dela, e aquela mulher foi a primeira missionária citada na Bíblia, porque ela entrou na cidade dela e ela evangelizou todo mundo. E aquela cidade inteira foi ganha para Jesus por conta da palavra daquela mulher que era considerada a escória. E daí nos dias de hoje, no século 21, a igreja não tolera com que você tenha voz. É muito triste. Isso é ridículo, entendeu? Eu ainda tenho o privilégio que na minha igreja eu consigo fazer muita coisa, entendeu? Como eu digo, eu sou diaconisa, eu faço parte do Ministério de Louvor a contragosto de alguns, trabalho com as crianças, já fiz teatro, enfim.
São trabalhos secundários? São, mas eu estou trabalhando. Em outros lugares, as mulheres ficam de banco. E é isso, é o que tem para você, porque você é uma pecadora, você é uma escória, e você tem que ficar sentadinha lá ouvindo a palavra para ver se você é limpa de todos os seus pecados. E daí, o que eu vejo é um bando de mulher desesperada para casar, entendeu? Colocando na cabeça que precisa de um marido para poder servir a Deus. E o que eu vejo também é muitas dessas mulheres se desviando e voltando para o mundo quando não encontram esse príncipe encantado, ungido do Senhor dentro da igreja para conseguir ser um membro ativo e voltando lá para o mundo, porque lá você é aceito. É ridícula essa situação, mas isso acontece e é uma coisa que deveria ser colocada na balança, né? Se Jesus não condena, por que você vai condenar? Eu acho, óbvio que existem casos e casos, mas eu acho que a história de cada um cabe só à própria pessoa. Que você como igreja, eu como igreja, quando chega uma pessoa assim, você tem que acolher, você tem que amar, você tem que limpar, sabe? Além de você já estar completamente fora de esquadro, porque não tem nada pra você, tá? Ou você participa do grupo de mulheres, onde as mulheres vão falar dos maridos, e só, porque é o que elas falam, dos maridos e filhos. Então, se você tem filho, top, você ainda consegue se enquadrar em alguma conversa. Agora, se você não tem, você fica deslocado, você fica com cara de nada ali, no meio daquelas mulheres, falando a respeito de coisas de casa, coisas de casamento, o que você já não vive mais. Então, você fica completamente deslocado. E quando não é isso, é os jovens, né? Aí tem as coisas para os jovens. Quando tem para solteiro, é para jovens. E daí você que já passou dos 30, você já não se enquadra com a galerinha de 20, de 18, de 15 que tem ali no grupo de jovens. E daí você fica assim, tipo, não tem nada para você. Aí que eu falo que os homens também se enquadram, porque tanto para os homens quanto para as mulheres, a igreja não se preocupa com relação a essas pessoas que estão solteiras, sendo elas divorciadas ou porque não casou, simplesmente, e não se enquadram. E é muito complicado, porque quando você tem amigo, os seus amigos são casados, aí vai os casais e você fica assim. Aí ainda tem gente que olha para sua cara e fala, mas você que quis estar nessa situação, porque se você não quisesse, você teria pago o preço. Gente, isso é muito ridículo. Ninguém quer estar nessa situação. Ninguém quer passar por esse tipo de preconceito ou por esse tipo de situação. Ninguém quer passar por isso, sabe? O amor e a compaixão para essas pessoas é o que mais faz diferença. Eu digo no meu caso, eu tive pessoas que me abraçaram, pessoas que me amaram, pessoas que me apoiam. Eu tive muita gente que me julgou, mas eu ainda tenho essas pessoas que me mantêm de pé, que entendem a minha situação. E é esse amor que te mantém dentro do tempo. Porque assim, gente, eu decidi que eu não sirvo nem para desviar. Mas isso é uma decisão minha, porque eu realmente eu não pretendo ir para o mundo. Seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil. É mais fácil. Mas eu não pretendo sair da presença de Deus porque eu não consigo viver fora da presença de Deus. Mas se não fosse o amor dessas pessoas me manter no tempo, eu não estaria, entendeu? Eu não insistiria. O amor de Jesus é o que me mantém na presença. Eu não troco Jesus por nada. Isso para mim Tanto é que eu estou divorciada há 10 anos. E nesses 10 anos eu estou sozinha desde então. Não é fácil, tem toda uma questão aí. É muito complicado. Você ainda é motivo de chacota com a família, porque você tá ficando solteirona, enfim. Tem um monte de coisas que eu poderia falar aqui que, nossa, são muitas coisas que acontecem. Mas é essa a realidade da gente que não tem mais marido, né? Ser mãe sozinha, criar filho, ser dona de casa, já não é fácil.
tendo um marido, sem marido, então é muito mais difícil. Eu vejo muitas mulheres agora com esse negócio de feminismo gritando aí que você não precisa de homem. É muito difícil você educar um filho sem o pai. Não é impossível porque eu fiz isso, mas teria sido muito mais fácil para mim ter o pai do lado. Por muitas vezes ele me fez falta, porque assim, mãe é mãe, pai é pai, entendeu? O sacerdote da casa é o pai. Não tendo ele, na falta dele, você tem que fazer as vezes, mas não é a mesma coisa. E já é muito difícil, é muito pesado. Então, o que eu quero com esse nosso vídeo, que parece mais um desabafo do que um vídeo, né? Pedir para que vocês coloquem a mão na consciência quando vocês acusarem, apontarem alguém. Se você não é casado, não dá palpite em casamento. Se você não passou por um divórcio, você não tem propriedade para falar da vida de uma pessoa que está passando por isso. Só sabe aquele que passou. Você não tem como saber das vivências da pessoa se você não calçar as sandálias dela. E eu espero que você, se você for casado ou se você um dia vai se casar, você nunca passe por isso, porque não é legal, sabe? Ore, jejue, pense bem antes de se casar, peça para que Deus abra seus olhos, para que você acerte e que você também seja uma bênção na vida do seu cônjuge, né? Porque, como eu disse, no casamento não tem esse negócio de só vítima e só bandido, não. Deu errado é porque tava todo mundo errado. E possa ser colocada a mãozinha na consciência e ter mais amor, né, gente? Amor, empatia, sororidade por meio das mulheres, né, cristãs, que tem a língua mais comprida que não cabe dentro da boca, que é casada, tem o marido dela lá e fica falando da irmã que não tem. Tem mulheres na igreja que nem te recebem na casa dela porque ela tem medo, porque você é divorciado, você pode roubar o marido dela. Gente, não tem como você saber do sofrimento do outro se você não perguntar. Então, como eu não quero que você passe por isso, pergunte. Não é ofensivo você chegar e perguntar e tentar entender por que aquela pessoa que você vê sempre sozinha na igreja tá divorciada. Por que aconteceu isso? Por que você nunca mais se casou? Pergunta, sabe? Tenta se colocar no lugar, tenta ouvir, sabe? Em amor, em nome de Jesus, não para fazer fofoca. Mas se você realmente se importa, pergunta. Ou então só fecha a boca. Porque você não sabe o que aquela pessoa passou para estar dessa forma. E muitas vezes por não conseguir nem ter tido outro relacionamento, o trauma foi grande. Você não tá na pele dela para saber. Bom, eu acredito que muitas pessoas passam por essa situação. Se você está passando por essa situação, se você é cristã ou cristão, está divorciado ou divorciada, o Senhor ele não te despreza, o Senhor te ama, Ele quer que você tenha o melhor dessa terra. Não se prive de estar na presença dEle por conta de nada nem de ninguém. Ele é o único que pode te julgar. Mantenha sua mente ocupada com as coisas de Deus, que o Senhor tem o melhor para você. Eu sei, eu acredito nisso, eu creio que Deus tem o melhor para mim, eu acredito que eu ainda vou ter um casamento, uma família minha, né? Que Deus tem preparado um homem conforme o coração dele para minha vida, e assim também vai ser na sua vida, se você quiser. Agora, se você não quiser, se casar de novo, você tem todo o direito, ninguém pode te impedir de ser servo do Senhor, porque você decidiu permanecer sozinho. Que Deus te capacite e te coloque de pé, porque não é fácil, mas não é impossível. E com Deus tudo a gente pode, né? Então, que você não desista dos seus sonhos, independente do que as pessoas digam. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha nosso vídeo. Comenta aí embaixo nos comentários. Deixa um comentário se você é ou não é divorciado, se conhece alguém que passa por essa situação. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação. E
Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!